Boa noite, senhores vereadores, público presente, internautas. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes no dia 22 de abril de 2026, às 19 horas e 43 minutos, realizada no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, 539 Centro. Nessa data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoro Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandra Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte seus componentes e dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloca a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados e forem contrário, se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 11/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira, que dispõe sobre a destinação de percentual de unidades habitacionais de programas de habitação popular às famílias em situação de risco no município de Martinópolis e da outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 6 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator, Ricardo Trombini. Parecer número 36/2026 da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 11/2026, de 31 de março de 2026. Exposição, projeto de lei ordinária número 11/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira, dispõe sobre a destinação de percentual de unidades habitacionais de programa de habitação popular a famílias em situação de risco no município de Martinópolis e da outras providências. O projeto segue acompanhado de justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 31 de 3 de 2026 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 6 de 4 de 2026. Após foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação, a fim de ser analisada com seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno e o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 11/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira, como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2026, e Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Compra o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 36/2026. Encaminhada à Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, em 6 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Paulo Henrique Soares. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contrarie a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente a tramitação do projeto de lei ordinária número 11/2026, de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira, é como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2026, relator Paulo Henrique Soares. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Leandro da Silva Valentim. Favorável. João Carlos de Oliveira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, número 14/2026. Encaminhada à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, 6 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura. Assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária 11/2026,
de autoria do vereador Alessandro Aparecido Pereira. É como voto. Plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2026. Pedro Henrique Teixeira da Silva, presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, número 15/2026. Projeto de Lei Complementar número 5/2026, da autoria do chefe do Executivo, que revoga o inciso 4º do artigo 155 da Lei Complementar número 43, de 7 de maio de 2025, que dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Martinópolis e da outras providências. Recebimento de vencimento base do substituído enquanto durar a substituição. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Examinar a matéria, verificar de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei complementar, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos em regimento interno. Por tudo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 05/2026, autoria do chefe do Executivo, ainda com os termos do artigo 44, inciso 3º da linha A, do regimento interno. Voto favoravelmente no mérito referido à propositura e a como voto. Plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 22 de abril de 2026, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, acompanhe o relator. Ricardo Trombini. Acompanho o relator. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes, se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 37/2026. Encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento, em 13 de abril de 2026. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei complementar número 05/2026, de autoria do chefe do Executivo. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2026. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante o voto. Coloque em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 25/2026. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião às 19h51. Boa noite a todos.